Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela, tenho 18 anos, sou de Porto Alegre. Meu nome é Ana Flávia, eu fui aluna do Felipe no ano passado e me preparei com ele para fazer a prova de linguagens. Eu conheci o Felipe pela semana de linguagens que ele fez algumas aulas de graça, ele mostrou algumas provas antigas e a forma que ele ensinava e procurava trabalhar. Fiquei muito interessada e resolvi investir. Antes de conhecer o Felipe, eu morri de pânico só de pensar em fazer a prova. Eu realmente estava acabando o meu ensino médio, né? Eu vi o trabalho dele quando eu falei, cara, linguagem não é interpretação? Como assim? Mas eu falei várias vezes assim, não, ó, tem um professor, ele é muito bom, porque lembra que ano passado todo mundo foi mal em linguagens, a gente conversava bastante sobre isso, né, porque meio que todo mundo queria a mesma coisa, a gente tava se ajudando, né. Fala, não, gente, tem um professor, ele é muito bom, tu pega, não é mais aquela baboseira de, interpreta. Tudo aquilo que é estranho a gente tende a negar. Então eu achava que era uma prova que era impossível de fazer porque não tinha tempo suficiente, ou que eles tiravam as questões do infinito e que os textos eu não ia conseguir entender, e que era uma prova de interpretação e que era muita coisa e que não ia dar. Antes eu estudava daquela forma que todo mundo fala, né? Porque a interpretação, não tem como saber o que vai cair, é uma prova imprevisível, a gente tem que ler vários textos e ter conhecimento de mundo, que isso vai ajudar a gente na prova. Mas quando eu conheci o Felipe, eu vi que não era bem assim. Então, na hora que eu vi aquele cara falando algo completamente diferente de tudo que eu já tinha escutado de todos os professores, assim, eu fiquei desnorteada. A verdade foi essa, eu morri de medo, eu não sabia nada. Eu pensei, meu Deus, já tá no meio do ano, e agora eu descubro que linguagens não é interpretação, o que eu vou fazer? É muito difícil quando tu tá num cursinho que tu acorda às 7 da manhã, tu vai lá, tu estuda até às 6 da tarde e o pessoal fica falando. Acho que é muito difícil tu sair dessa bolha, assim, sabe? De pensar, tem outro jeito. E eu acho que depois que eu comecei a entender o Enem, eu comecei a ver que essa prova era feita pra te conseguir, sabe? Que não é uma prova que quer botar um tempo menor porque ela quer te ferrar, ou porque tem muitas questões com texto, porque eles querem que tu leia todos os textos, seja especialista em texto, te forme em letras. Quando eu entrei na plataforma, então eu comecei a assistir as aulas são muito boas, todas muito explicativas, assim, super tranquilas de entender. Fiz todas as questões, comecei a entender o padrão da prova, a questão das habilidades, e foi sendo uma coisa quase que natural. Quando eu cheguei no final do curso, eu já tinha conseguido entender aquilo tudo de uma forma geral e cada uma das habilidades. Falei, cara, ele tá coberto de razão, como assim e tal? E aí ele fazia uma questão e mostrava como que era o método dele, que na verdade é a matriz de competências e habilidades, é o que tá lá no site do Enem. É tipo uma prova que tu tem que desenvolver um raciocínio específico, mas eu acho que quando tu engatilha no pensamento do Enem, as coisas fluem, elas simplesmente vão. E quando você abre a prova, cara, é surreal, porque você sabe tudo, você já sabe os modelos de questão, você já sabe que não vai variar, não vai mudar muito daquilo, entendeu? Então sempre segue a mesma linha de raciocínio, e aí o desempenho bom vem. Isso me ajudou muito a chegar no dia da prova super tranquila. Eu fiz a prova assim no primeiro dia muito tranquila. Eu consegui fazer todas as questões, depois revisar todas as questões, ler todos os textos de novo. E não sei explicar a sensação de chegar no dia da prova do Enem, abrir a prova e sabia exatamente o que eu ia ver ali e tava lá. Tudo que o Felipe falou, tava lá. Eu abri a prova de linguagem sabendo o que eu tinha que procurar e como eu tinha que responder. Eu acho que não importa o texto que eles vão jogar ali pra ti. A habilidade, o coração tá ali. Não foi à toa que eu consegui a minha aprovação na Federal. Eu passei em primeiro lugar em nutrição na Fundação, aqui de Porto Alegre. Eu tô muito feliz. Ano passado, eu saí de uns 600, 500 e pouco em linguagens para uns 752, que me colocou na Federal. Então agora eu tô fazendo o curso dos meus sonhos, que é medicina, em uma das melhores faculdades do Brasil, que é o FMG, e tudo isso tem uma grande participação do Felipe, porque sem ele eu não teria virado essa chave, como ele fala, né? Não teria saído da selva. Se eu não tivesse feito, eu não teria provavelmente eu não estaria aprovada. Agradeço e recomendo o trabalho do Felipe e do Gabriel de Olhos Fechados. O Felipe foi essencial, a plataforma de linguagens foi essencial para essa minha aprovação, não tenho dúvidas.